O homem de terno desabou no chão do cemitério. Teresa Oliveira largou as flores e correu. 65 anos, pernas cansadas de limpar a casa dos outros a semana toda. Mas ela correu. O homem estava caído entre duas pequenas campas infantis, o corpo tremendo. Senhor, senhor, o senhor me ouve? Teresa se ajoelhou ao lado dele, pegou a garrafinha de água da bolsa, segurou a cabeça dele e fez ele beber. Ele estava consciente, mas mal conseguia falar. Olhos vermelhos de tanto chorar. Teresa já tinha visto aquele homem ali antes todo domingo, sempre chorando nas mesmas lápides. Mas nunca viu ele desmaiar. Calma, respira devagar, devagar. O homem obedeceu. A cor foi voltando ao rosto. Ele se sentou e apoiou as costas em uma das lápides. Teresa ficou ao lado, esperando ele se recuperar. Foi quando ela viu as fotos nas lápides. Duas meninas gêmeas, loiras, olhos claros, sorrindo. Teresa sentiu o estômago revirar. Ela conhecia aqueles rostos. Conhecia muito bem. Não era possível. Ela olhou de novo, o coração batendo rápido demais. Sofia Cavalcante, Helena Cavalcante, falecidas há 4 anos, 5 anos de idade. Teresa pegou o celular com mãos trêmulas. Abriu a câmera, tirou uma foto das lápides, sem nem pensar direito no que estava fazendo. Ela precisava ter certeza, precisava comparar. Minhas filhas. A voz do homem fez Teresa pular. Ele estava olhando para as lápides, lágrimas escorrendo de novo. Minhas pequenas, 4 anos sem elas. 4 anos e não fica mais fácil. Teresa engoliu seco. O senhor é o pai delas? Rafael Cavalcante. Ele limpou as lágrimas com a manga do paletó. Elas morreram afogadas, na piscina da casa da mãe. Eu não estava lá, não consegui proteger. Teresa olhou para ele, depois para as fotos, depois de novo para ele. Ela precisava ter certeza. Senhor Cavalcante, o senhor tem certeza absoluta que essas meninas morreram? Rafael franziu a testa. Como assim? O senhor viu os corpos? O rosto de Rafael ficou duro. Os caixões estavam lacrados. Disseram que os corpos estavam muito danificados pela água. Ele fechou os olhos. Por que a senhora está perguntando isso? Teresa respirou fundo. Porque eu conheço essas meninas. Silêncio. Rafael abriu os olhos devagar. Olhou para Teresa como se ela tivesse falado em outra língua. O quê? Essas meninas da foto. Elas moram na minha rua. Rafael ficou branco, depois vermelho. Ele agarrou o braço de Teresa. O que a senhora está dizendo? Eu moro numa viela em Cidade Ademar. Tenho uma vizinha minha, Marlene. Ela cuida de 2 meninas gêmeas loiras há uns 4 anos. Eu vejo elas quase todo dia. Não, isso não faz sentido. Senhor, olha essa foto. Teresa mostrou o celular. A foto que tinha acabado de tirar das lápides. Rafael olhou sem entender. É a lápide das minhas filhas, eu sei. Espera. Teresa abriu o WhatsApp. Rolou as conversas até achar o grupo da rua. Lá tinha uma foto que a vizinha tinha mandado semana passada. As crianças da viela brincando na calçada. Teresa deu zoom. 2 meninas loiras idênticas. Rafael olhou para a tela, depois para as lápides, depois de novo para a tela. Não. Senhor, eu posso estar errada, pode ser só parecido, mas... Rafael se levantou de um pulo. Cambaleou, mas ficou de pé. Eu preciso ir, agora. Eu preciso ver essas meninas. Senhor, o senhor está bem para dirigir? Eu preciso ver. Teresa se levantou também. Segurou o braço dele. Eu vou com o senhor. Eu mostro o caminho. Rafael olhou para ela. Por um segundo pareceu que ia discutir, mas então assentiu. Por favor. Eles praticamente correram até o estacionamento. Rafael abriu um carro preto, novo, brilhante. Teresa entrou. Cheiro de couro, painel eletrônico. Um mundo diferente do dela. Rafael ligou o carro, mas não saiu do lugar. As mãos dele tremiam no volante. Se a senhora estiver certa... A voz dele estava quebrando. Se elas estão vivas, quem está enterrado ali? Quem eu enterrei? Teresa não sabia responder. Rafael dirigiu em silêncio. Teresa dava as direções. Eles saíram do bairro do cemitério, foram descendo. Asfalto bom virando asfalto ruim. Prédios altos virando casas baixas. Carros novos virando motos velhas. Ali na frente, a rua de terra. Rafael entrou na viela. Devagar, olhando para os lados como se estivesse em outro planeta. É a Casa Verde ali. Rafael estacionou. Não desligou o carro, ficou ali, congelado, olhando pela janela. E se não for elas? E se for? Teresa respondeu. Rafael abriu a porta, desceu. Teresa foi atrás. A rua estava vazia. Domingo de manhã, todo mundo ainda dormindo ou dentro de casa. Mas então Teresa viu.
Do outro lado da rua, sentadas na calçada com bonecas velhas de pano, duas meninas loiras. Teresa apontou. Rafael virou a cabeça e congelou. As meninas estavam de costas, mas quando uma delas se virou dava para ver o rosto. Cabelo loiro amarrado com elástico barato. Roupa simples, velha. Pés descalços na calçada suja. Rafael não se mexeu. Ele ficou ali parado no meio da rua como uma estátua. Teresa se aproximou das meninas. Sofia, Helena? As duas olharam. A menor Sofia sorriu. Oi, dona Teresa. Vem cá um pouquinho, meninas. Elas se levantaram. Caminharam até Teresa, curiosas. Então viram Rafael. Pararam. Quem é ele? Helena perguntou. Teresa pegou o celular. Abriu a foto das lápides. Vocês conhecem essa foto? Sofia olhou. Os olhos dela arregalaram. Lena, é ele! É o papai! Helena arrancou o celular da mão de Teresa. Olhou a foto. Começou a chorar. Sofia, é ele mesmo. E então Helena saiu correndo para dentro da casa. Sofia ficou ali olhando para Rafael tremendo. Rafael deu um passo à frente. Outro. Caiu de joelhos na frente da menina. Sofia? A menina assentiu, chorando. Helena voltou correndo. Ela tinha na mão uma foto velha, amassada, rasgada nas pontas. Estendeu para Rafael. Era ele, mais jovem, segurando duas bebês. A gente guardava embaixo do colchão. Todo dia a gente olhava. As palavras saíram entre soluços. Tia Marlene falou que você morreu, que nunca ia voltar. Rafael não conseguia falar. Ele abriu os braços e as duas meninas se jogaram nele. Ele as apertou como se fossem desaparecer a qualquer segundo. Teresa ficou ali, chorando também, sem entender nada do que estava acontecendo, mas sabendo que estava vendo algo impossível. A porta da casa se abriu. Uma mulher de uns 50 anos apareceu. Cabelo grisalho, roupa simples. Quando viu Rafael com as meninas, ela ficou branca, colocou a mão na boca. Meu Deus! Rafael levantou a cabeça. Olhou para a mulher, a voz dele saiu baixa, perigosa. Quem é você? A mulher desceu os degraus, tremendo. Marlene Abreu. O que você fez com minhas filhas? Eu não sabia. Eu juro, eu não sabia. Não sabia o quê? Marlene começou a chorar. Regina é minha irmã. Ela trouxe as meninas há 4 anos. Disse que era temporário, que você era perigoso. Eu precisava do dinheiro. Ela pagava todo mês. Eu não sabia que você achava que elas tinham morrido. Rafael ficou em pé, as meninas ainda agarradas nele. Regina. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Onde ela está? Marlene hesitou. Onde? Jardim Europa. Edifício Santo Honoré. Apartamento 503. Rafael não disse mais nada. Pegou as meninas pela mão. Vocês vão comigo. Papai? Sofia perguntou a voz pequena. A gente pode ir mesmo? Vocês nunca mais vão sair de perto de mim. Teresa correu atrás. Senhor Cavalcante, deixa eu ir junto. O senhor vai precisar de testemunha. Rafael olhou para ela. Por um segundo pareceu que ia discutir, mas então assentiu. Obrigado por tudo. Eles entraram no carro. Marlene ficou na calçada, chorando. Rafael já estava ligando para a polícia enquanto arrancava. No banco de trás, as meninas estavam em silêncio. Teresa se virou. Vocês estão bem? Helena assentiu. A gente rezava todo dia para ele voltar. Tia Marlene falava que ele morreu, mas a gente não acreditava. Rafael, dirigindo, limpou as lágrimas. O que ela fez com vocês? O que a mãe de vocês fez? As meninas se entreolharam. Sofia falou primeiro. A mamãe deu um suco. A gente bebeu e ficou tonta, depois acordou na casa da tia. A mamãe falou que você não queria mais a gente. Helena continuou, a voz quebrando. Que tinha outra família. Nunca foi verdade, Rafael disse firme. Nunca. O resto do caminho foi rápido, muito rápido. Rafael dirigia acima da velocidade, mas não ligava. Chegaram no Jardim Europa em 15 minutos. Prédio alto, vidro, luxo. O porteiro tentou parar eles, mas Rafael passou direto. 5º andar. Apartamento 503. Rafael bateu na porta. Não foi educado, foi violento. A porta abriu. Regina estava de roupão de seda, copo de vinho na mão. Música ambiente. Quando viu Rafael, quando viu as meninas, o copo escorregou da mão dela e explodiu no chão. Como você... Rafael empurrou a porta e entrou. As meninas se esconderam atrás dele. Mamãe? Sofia chorou. Por que você falou que o papai morreu? Regina não respondeu. Ela estava em choque total. Olhou para Teresa, tentando entender quem era aquela mulher. Olhou para as meninas. Olhou para Rafael. Eu... Você o quê? Rafael deu um passo à frente. Me explica.
Explica como eu enterrei minhas filhas se elas estão aqui vivas na minha frente. Eu estava protegendo elas. Protegendo? Protegendo de quê? De você. Você ia tirar elas de mim. Eu chorei sobre caixões vazios por 4 anos. Regina tentou falar, mas não conseguiu. As palavras não saíam. Quem te ajudou? Rafael estava perto demais dela agora. Quem falsificou os documentos? Quem colocou aqueles caixões no cemitério? Eu... não. A polícia já está vindo. Regina congelou. Olhou para a porta. Como se quisesse correr, mas não tivesse para onde ir. As sirenes já podiam ser ouvidas lá embaixo. Elas são minhas filhas, Regina disse. Mas a voz dela não tinha força nenhuma. Não são mais. A polícia chegou. 2, 3, 4 policiais subiram correndo. Rafael contou tudo. Teresa confirmou. Marlene já tinha dado depoimento lá na viela. Regina tentou negar, mas não tinha como. As provas estavam ali. As meninas estavam vivas. Quando colocaram as algemas nela, Regina gritou. Elas são minhas, minhas. Mas Sofia e Helena se esconderam atrás de Rafael. Não queriam chegar perto dela. Os policiais levaram Regina. Ela gritando, esperneando, mas não adiantava nada. Quando o apartamento ficou em silêncio, Rafael se ajoelhou na frente das filhas. Segurou os rostos delas com as mãos. Eu nunca mais vou deixar vocês. Vocês me ouvem? Nunca mais, eu juro. Promete? Helena perguntou, a voz tão pequena que quase não dava para ouvir. Prometo. As meninas abraçaram ele e choraram. Choraram anos de abandono, de medo, de dor. Teresa ficou ali, vendo tudo, sem acreditar que tinha sido ela. Ela que tinha revelado a verdade. Ela que tinha mudado a vida daquelas crianças. Rafael olhou para ela por cima das cabeças das filhas. Obrigado, ele disse. Você salvou minhas filhas. Teresa balançou a cabeça. Deus me colocou naquele cemitério hoje. Não fui eu. Mas no fundo ela sabia. Sabia que tinha sido ela sim. E isso era mais do que suficiente. 13 milhões de reais. Rafael olhou para o notebook do advogado e sentiu o estômago revirar. O homem de terno continuava falando, apontando para números na tela, mas Rafael mal conseguia ouvir. 13 milhões. Ela tinha vendido as próprias filhas por 13 milhões de reais. Senhor Cavalcante, o senhor está me ouvindo? Rafael piscou. Estava na delegacia, Teresa ao lado dele e as meninas sentadas mais longe com uma policial. O advogado, Dr. Henrique Figueiredo, tinha chegado fazia 10 minutos com um pendrive cheio de informações. 10 milhões de seguro de vida, 5 milhões por cada criança, mais 3 milhões de herança que deveria ir para elas aos 18 anos. Total, 13 milhões de reais que sua ex-esposa embolsou quando as meninas foram declaradas mortas. Rafael fechou os olhos, respirou fundo, tentou não gritar. Ela gastou? Não, ela foi esperta. Comprou um apartamento de 2 milhões à vista, um carro de 400 mil, investiu o resto. Vive dos rendimentos há 4 anos. Enquanto minhas filhas... Rafael não conseguiu terminar a frase. Teresa colocou a mão no braço dele. Enquanto suas filhas comiam arroz com ovo na casa da irmã dela, o advogado completou. Sim. Rafael se levantou de um pulo. A cadeira caiu para trás com um estrondo. As meninas olharam assustadas. Eu quero falar com ela agora. Senhor Cavalcante, não é uma boa ideia. Eu quero falar com ela. O delegado entrou na sala. Algum problema aqui? Rafael respirava pesado, as mãos fechadas em punhos. Eu quero falar com Regina. Ela está aqui? Está. Mas o senhor tem certeza? Absoluta. Teresa se levantou também. Rafael, pensa no que você está fazendo. As meninas ficam aqui com a senhora, por favor. Teresa olhou nos olhos dele. Viu raiva, viu dor, mas também viu determinação. Tudo bem, eu fico com elas. O delegado levou Rafael por um corredor. Pararam na frente de uma porta de metal. O delegado destravou. 5 minutos, não mais que isso. Rafael entrou. Regina estava sentada em uma cadeira de plástico, algemas nas mãos. Quando viu Rafael, ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Rafael, 13 milhões. Ela piscou. O quê? 13 milhões de reais. Foi quanto você ganhou com a morte das nossas filhas. Regina abriu a boca. Fechou. Não tinha o que dizer. Eu chorei sobre caixões vazios por 4 anos. 4 anos, Regina. Eu tinha foto delas do lado da cama. Eu sonhava com elas toda noite. Eu acordava chorando. A voz dele estava tremendo. E você estava onde? No seu apartamento de 2 milhões, dirigindo seu carro importado? Eu fiz isso por elas. Mentira! Regina se encolheu.
Você fez por dinheiro. Só por dinheiro. Você vendeu as próprias filhas como se fossem mercadoria. Não foi assim. Então como foi? Me explica. Me explica como fingir que suas filhas morreram, enterrar bonecas no lugar delas e embolsar uma fortuna foi por elas. Regina começou a chorar. Você ia tirar elas de mim. Você ia entrar com processo de custódia. Eu ia ficar sem nada. Então você resolveu que se você não podia ficar com elas, eu também não podia? É isso? Eu não pensei direito. Eu estava com raiva. Com raiva. Rafael deu um passo à frente. O delegado entrou imediatamente. Você destruiu 4 anos da vida das nossas filhas. Elas achavam que eu tinha morrido, que eu tinha abandonado elas. Eu ia trazer elas de volta. Era para ser temporário. 4 anos e 13 milhões de reais depois. Regina estava soluçando agora, mas Rafael não sentia pena nenhuma. Eu vou te tirar tudo, cada centavo, cada tijolo daquele apartamento, e você vai apodrecer na cadeia. Ele se virou e saiu. Bateu a porta com tanta força que o corredor inteiro tremeu. Do lado de fora ele encostou na parede. As pernas tremiam. Teresa apareceu. Conseguiu o que queria? Consegui confirmar que ela é um monstro. Você já sabia disso. Rafael olhou para ela. Eu precisava ouvir da boca dela. Precisava ver se ela tinha algum remorso, alguma humanidade. E tem? Não, ela só tem desculpa. Eles voltaram para a sala onde as meninas estavam. Sofia e Helena correram para Rafael. Papai, você tá bem? Rafael abraçou as duas. Tô. Desculpa ter gritado, eu só fiquei nervoso. Você gritou com a mamãe? Helena perguntou baixinho. Rafael hesitou, mas decidiu ser honesto. Gritei, ela fez coisas muito ruins. E eu fiquei com raiva. A gente pode ver ela? Vocês querem? As meninas se olharam. Sofia balançou a cabeça. Não, a gente tá com medo. Então vocês não vão ver, simples assim. O delegado entrou na sala. Senhor Cavalcante, a gente prendeu o médico. Rafael levantou a cabeça. Sérgio Abreu? Esse mesmo. Ele tá na sala de interrogatório agora. O senhor quer assistir? Rafael olhou para as meninas. Depois para Teresa. Dona Teresa. Eu sei, eu fico com elas. Rafael seguiu o delegado. Eles entraram numa sala pequena com um vidro grande na parede. Do outro lado, um homem de uns 55 anos estava sentado. Cabelo grisalho, óculos, mãos tremendo na mesa. Ele sabe que a gente está aqui? Rafael perguntou. Não, é vidro espelhado. O investigador entrou na sala de interrogatório. Sentou na frente do médico. Dr. Sérgio Abreu, médico legista há 23 anos, até hoje de manhã. O médico não respondeu. O senhor conhece Regina Abreu? Eu quero um advogado. O senhor vai precisar. Mas antes vou te mostrar uma coisa. O investigador abriu uma pasta. Tirou alguns papéis. Transferências bancárias. Da conta dela para a sua. 500 mil reais. Divididos em 10 parcelas de 50 mil. Sempre no dia 5 de cada mês. Por 10 meses seguidos. Há 4 anos. O médico ficou branco. O senhor pode me explicar isso? Silêncio. Não. Então eu vou explicar. A senhora Regina Abreu pagou 500 mil reais para o senhor falsificar certidões de óbito de 2 crianças, Sofia e Helena Cavalcante. O senhor emitiu os documentos, atestou afogamento, lacrou os caixões alegando decomposição avançada e enterrou bonecas de silicone no lugar dos corpos. O médico começou a tremer. Esse meu filho, ele estava doente. Seu filho, leucemia. O tratamento era caro, eu não tinha dinheiro, ela ofereceu, ela disse que ninguém ia descobrir. E o senhor achou que estava tudo bem? Falsificar a morte de 2 crianças? Eu não sabia que elas estavam vivas. A sala ficou em silêncio. O quê? Ela me disse que eram bonecos, que era para um seguro, que as crianças nem existiam de verdade. Eu pensei que era fraude de seguro comum. Eu não sabia que tinha crianças reais. Rafael, atrás do vidro, cerrou os punhos. Queria entrar ali. Queria socar aquele homem até não sobrar nada. O investigador continuou. Então o senhor fez tudo achando que era só fraude de seguro? Não pensou em confirmar? Eu precisava do dinheiro. Meu filho ia morrer. E agora, seu filho melhorou? O médico começou a chorar. Ele morreu 3 anos atrás. Então o senhor destruiu sua carreira e a vida de 2 crianças. E nem salvou seu filho. O médico colocou o rosto nas mãos e soluçou. Rafael saiu da sala. Não conseguia ver mais. Encostou na parede do corredor, respirando fundo. Teresa apareceu. As meninas querem saber se você tá bem. Eu não tô, mas vou ficar. O que ele disse? Que não sabia que as meninas estavam vivas,
que achava que era só fraude de seguro. Você acredita? Não sei. E não importa, ele fez o que fez. Eles voltaram para a sala. O advogado estava lá conversando com outro homem de terno. Senhor Cavalcante, boas notícias. Conseguimos marcar o exame de DNA para amanhã de manhã. E o juiz já sinalizou que vai conceder custódia emergencial assim que sair o resultado. Quanto tempo para o resultado? 2 dias. Rafael assentiu. 2 dias. Só mais 2 dias até ser oficial. E sobre o dinheiro? Vamos entrar com processo para reaver tudo. Mas vai levar tempo, meses, talvez anos. Não importa quanto tempo. Eu quero cada centavo de volta. O advogado concordou e saiu. Rafael olhou para as meninas. Elas estavam quietas, cansadas. Vamos sair daqui. Vamos para um lugar mais confortável. Ele levou todo mundo para um hotel. 2 quartos. Um para ele e as meninas, outro para Teresa. Ela tentou recusar. Senhor Cavalcante, não precisa. Precisa sim. A senhora salvou minhas filhas. Deixa eu pelo menos dar um quarto de hotel decente. Teresa a aceitou. No quarto as meninas exploraram tudo. A cama enorme, a TV na parede, o banheiro de mármore. A gente nunca dormiu num lugar assim, Sofia disse. Pois agora vão dormir. E amanhã a gente vai fazer o exame. E depois vocês vão para casa, para nossa casa. E se o exame der errado? Helena perguntou. Rafael se ajoelhou na frente dela. Não vai dar errado. Vocês são minhas filhas, eu sei disso. O exame é só para provar para o juiz. Mas e se? Não tem e se. Vocês são minhas e ninguém vai tirar vocês de mim nunca mais. Aquela noite, Rafael mal dormiu. Ficou olhando as meninas dormirem, observando cada respiração, como se precisasse ter certeza de que elas eram reais, de que não iam desaparecer. De manhã foram fazer o exame, foi rápido. Coleta de material da bochecha, pronto. Resultado em 48 horas, a atendente disse. 48 horas, 2 dias. Rafael decidiu usar esse tempo para preparar tudo. Ele ligou para uma decoradora, explicou a situação, pediu um quarto para 2 meninas de 9 anos. Pediu que fizesse rápido. Enquanto isso, levou Sofia e Helena para comprar roupas. Elas nunca tinham comprado roupa nova antes, sempre usavam doação. Na loja, elas olhavam tudo com olhos arregalados. Pode escolher o que quiser, Rafael disse. Qualquer coisa? Sofia perguntou. Qualquer coisa. As meninas escolheram vestidos, calças, blusas, sapatos. Rafael comprou tudo, sem nem olhar o preço. Mas no caminho de volta para o hotel, Helena ficou quieta. O que foi, meu amor? Nada. Não é nada, eu vi. O que está te incomodando? Helena olhou pela janela do carro. E se você enjoar da gente? Rafael quase parou o carro no meio da rua. O quê? A mamãe enjoou. Por que você não vai enjoar também? Rafael encostou o carro, se virou para olhar para as duas. Olha para mim, as duas. As meninas olharam. Eu passei 4 anos sem vocês. 4 anos chorando. 4 anos desejando poder ter mais um dia com vocês. Só mais um dia. E agora eu tenho vocês de volta. Vocês acham mesmo que eu vou jogar isso fora? Mas a mamãe... A sua mãe fez uma escolha horrível. Uma escolha que eu nunca vou entender. Mas eu não sou ela e eu já te provei isso. Eu nunca desisti de vocês. Mesmo achando que vocês tinham morrido, eu continuei indo no cemitério todo domingo. Por quê? Porque pai não esquece. Pai não desiste. Pai não enjoa. Sofia começou a chorar. Helena também. Rafael abraçou as duas. Vai levar tempo para vocês confiarem em mim de novo, eu sei. Mas eu vou estar aqui, todo dia, provando. 2 dias depois, o resultado chegou. Compatibilidade. 99,9%. O juiz concedeu custódia emergencial em menos de 1 hora. Sofia e Helena eram oficialmente filhas de Rafael Cavalcante. E ninguém podia tirá-las dele. Rafael levou as meninas para casa, a mansão que ia ser o novo lar delas. Teresa foi junto. Ele tinha insistido. As meninas precisavam dela. Quando entraram, as meninas ficaram em silêncio. A casa era enorme, limpa, clara. É aqui que a gente vai morar? Sofia perguntou quase num sussurro. É muito grande. É grande, mas vai ficar cheia com vocês, comigo, com riso, com vida. Rafael levou elas para o quarto. A decoradora tinha feito um milagre. 2 camas, uma de cada lado. Lençóis rosa e roxo. Estante cheia de livros e brinquedos novos. Uma casinha de bonecas no canto. Isso é nosso? Helena perguntou. Tudo. As meninas entraram devagar. Tocaram nas coisas como se tivessem medo de quebrar. Teresa ficou na porta com Rafael. Elas vão precisar de tempo, ela disse baixinho. Eu sei. E você também. Rafael olhou para ela.
Você passou 4 anos enterrado na dor. Agora tem que aprender a viver de novo com elas, é difícil. Eu sei, mas eu vou conseguir. Naquela noite, Rafael botou as meninas para dormir. Leu uma história para elas. Beijou as testas, apagou a luz. Mas 2 horas depois ouviu um grito. Papai! Ele correu para o quarto, acendeu a luz. Sofia estava sentada na cama, suando, chorando. Eu sonhei que você tinha ido embora, que a gente acordava e a casa estava vazia. Rafael sentou na cama dela, abraçou. Eu tô aqui. Promete que não vai embora. Prometo. Promete que não vai morrer? Prometo que vou fazer de tudo para ficar com vocês o máximo de tempo possível. Helena acordou também. Começou a chorar. Rafael puxou ela para o abraço também. E ficou ali, a noite inteira, segurando as duas, prometendo, porque era tudo que ele podia fazer. Prometer e cumprir, todos os dias. Sofia acordou gritando, papai. Rafael correu para o quarto. Terceira vez naquela semana, ele acendeu a luz. Sofia estava suando, tremendo. Eu tô aqui. Ele abraçou ela. Helena acordou também. De novo? De novo. As 3 foram para a cama de Rafael. Ele ficou acordado a noite inteira, olhando elas dormirem, pensando. 2 semanas vivendo juntos, e os pesadelos não paravam. De manhã, Teresa chegou cedo. Olhou para Rafael e viu as olheiras. O senhor não dormiu. Sofia teve pesadelo. De novo. Sempre. O telefone tocou. Rafael atendeu. Era o advogado. Senhor Cavalcante, marquei o julgamento. 3 semanas a partir de hoje. Rafael sentou. 3 semanas não era para ser 3 meses? Consegui acelerar. E tem outra coisa. A defesa vai interrogar as meninas. Como assim? Em câmara fechada, com psicóloga. Mas o advogado dela vai fazer perguntas. Rafael sentiu raiva subir. Ele vai tentar confundir elas. Sim. Por isso preciso preparar elas. Podem vir ao escritório amanhã? Podem. Rafael desligou. Olhou para as meninas dormindo na cama dele. Como ia dizer isso para elas? Quando acordaram, ele contou. O julgamento foi marcado daqui a 3 semanas. A gente vai ter que ir? Sofia perguntou já com medo. Vocês vão ter que falar com o juiz e com o advogado da mamãe. A mamãe vai estar lá? Não, mas o advogado dela vai fazer perguntas. As meninas ficaram quietas, assustadas. Teresa se aproximou. Vocês não vão estar sozinhas. Vai ter gente protegendo vocês. Promete? Helena perguntou. Prometo. Nos dias seguintes, Rafael levou as meninas para o escritório do advogado. Eles ensaiaram perguntas, respostas, o que falar, o que não falar. Se ele perguntar se sua mãe era boa com vocês, o que respondem? Às vezes, Sofia disse. Explica. Ela trazia presente, mas só visitava 1 vez por ano. Bom, sejam honestas. Não deixem ele colocar palavras na boca de vocês. As meninas estavam tensas, com medo. 1 semana depois do anúncio do julgamento, a campainha tocou. Rafael atendeu. Era um homem de terno caro, mais velho, óculos. Senhor Cavalcante? Sim. Doutor Cláudio Mesquita, advogado de Regina Abreu. Rafael sentiu o sangue gelar. O que o senhor quer? Gostaria de falar com Sofia e Helena. Não. Senhor Cavalcante, elas têm direito de ver a mãe. Elas não querem ver a mãe. Com todo respeito, quem deveria decidir isso são elas. Rafael ia fechar a porta na cara dele quando ouviu a voz de Sofia. Papai. Ela estava na escada. Helena atrás dela. As duas tinham ouvido tudo. O advogado sorriu. Sofia, Helena. Meu nome é Dr. Cláudio. Sou advogado da sua mãe. Ela gostaria muito de falar com vocês. Sofia desceu mais um degrau. A voz dela saiu baixa, mas firme. A gente não quer falar com ela. Sua mãe está muito arrependida. Ela ama vocês. Se ela amava a gente, por que fez o que fez? O advogado hesitou. Não esperava resistência. Às vezes adultos cometem erros, mas o amor permanece. Helena desceu também. Ficou do lado da irmã. Ela disse para o papai que a gente tinha morrido. Ela enterrou bonecas no lugar da gente. Isso não é erro, isso é maldade. O advogado olhou para as duas meninas. Tentou outra abordagem. No julgamento, vocês vão ter que responder minhas perguntas. Seria bom conversarmos antes. Rafael deu um passo à frente. A voz dele saiu baixa, perigosa. Sai da minha casa agora. Senhor Cavalcante. Agora! O advogado recuou. Mas antes de sair, olhou para as meninas. Nos vemos em 3 semanas. Quando a porta fechou, Sofia e Helena começaram a tremer. Rafael abraçou as duas. Ele não pode fazer nada. Vocês estão seguras. Mas elas continuaram tremendo. O medo tinha voltado. Naquela noite,
As duas dormiram na cama de Rafael e tiveram pesadelos. 2 dias depois, o advogado de Rafael ligou. Senhor Cavalcante, a polícia terminou a exumação. O senhor quer estar presente no relatório? Quero. Rafael foi até a delegacia. O perito estava lá, com fotos. Bonecos de silicone, simulacros médicos usados em treinamento. Ele mostrou as fotos. Rafael sentiu o estômago revirar. Os bonecos pareciam crianças de verdade. Olhos fechados, cabelo loiro, roupas. Ela colocou detalhes, o perito continuou. Pulseirinha rosa em um, sapatinho azul no outro. Rafael pegou uma das fotos. A pulseirinha rosa ele reconheceu. Era da Sofia, a mesma que ela usava quando tinha 5 anos. Ele saiu da sala correndo. Foi até o banheiro, vomitou. Teresa estava esperando do lado de fora. Ela viu ele sair pálido. O que aconteceu? Eu vi os bonecos. Rafael. Ela colocou a pulseirinha da Sofia, a mesma. Ela quis que eu acreditasse completamente. Teresa segurou ele enquanto ele chorava. Você chorou pelas suas filhas. Elas são reais, elas estão vivas. Eu sei, mas foram 4 anos, Teresa. 4 anos chorando por bonecas. Você não sabia, ninguém sabia. Rafael limpou as lágrimas, respirou fundo. Ela vai pagar por isso. Cada segundo de dor, ela vai pagar. 1 semana antes do julgamento, outra campainha. Rafael abriu a porta e congelou. Marlene. Ela estava mais magra, mais velha, os olhos inchados de tanto chorar. O que você quer? Eu queria pedir desculpas para as meninas. Não, por favor, só 5 minutos. Eu disse não, mas então Sofia apareceu atrás dele. Deixa ela entrar, papai. Sofia, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. Rafael hesitou, mas então abriu a porta. Marlene entrou. Helena desceu também. As 4 ficaram na sala. Silêncio pesado. Marlene começou a chorar. Eu sinto muito, tanto. Eu não sabia que o pai de vocês achava que vocês tinham morrido. Eu juro. Regina disse que era só temporário, que era para proteger vocês. Sofia olhou para ela. A voz saiu fria. A senhora sabia que estava errado. Eu precisava do dinheiro. E a gente precisava do nosso pai. Helena completou. Mas a senhora escolheu o dinheiro. Marlene soluçou. Eu sei. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Bom, Sofia disse, porque a gente também vai. Marlene tentou se aproximar, mas as meninas recuaram. Eu só queria que vocês soubessem que eu cuidei bem de vocês. Eu tentei ser boa, dentro do que eu podia. A senhora escondeu a gente, Helena disse. A gente não podia ir na escola, não podia ter amigos, a gente vivia com medo. Eu sei. Não, a senhora não sabe, Sofia interrompeu. A senhora não sabe o que é acordar todo dia pensando que o seu pai morreu, que ele não quis mais você. A senhora não sabe. Marlene olhou para as 2 meninas, viu a raiva, a dor, e soube que não tinha perdão ali. Eu vou depor no julgamento, ela disse finalmente. Vou contar tudo o que sei sobre Regina, sobre o dinheiro, sobre tudo. Ótimo, Rafael disse. Agora sai da minha casa. Marlene saiu. Sofia e Helena ficaram ali, paradas, processando. Rafael se ajoelhou na frente delas. Vocês não precisam perdoar ela. Eu não quero perdoar, Sofia disse. Eu também não, Helena completou. Tudo bem, perdão não é obrigação. As meninas abraçaram ele e choraram. Não de tristeza, mas de raiva, de injustiça, de tudo que tinham perdido. Na véspera do julgamento, Teresa estava nervosa. Eu nunca falei num tribunal. A senhora só precisa contar o que aconteceu. E se eu esquecer alguma coisa importante? Rafael segurou a mão dela. Impossível. A senhora salvou minhas filhas. Ninguém esquece um dia desses. Teresa sorriu, mas o medo continuava ali. Naquela noite ninguém conseguiu dormir. Rafael ficou na sala, olhando a foto antiga das meninas, a mesma que elas guardavam embaixo do colchão. Teresa desceu. Não consegue dormir? Não. Ela sentou do lado dele. E se der errado? Ela perguntou baixinho. E se o júri não condenar ela? Vai condenar. As provas são claras. Mas ela é a mãe delas. Mãe é quem cuida, não quem pare. Teresa ficou em silêncio. Depois disse, eu tô com medo de falar, de esquecer algo, de não fazer justiça. Rafael olhou para ela. Dona Teresa, a senhora já fez justiça. A senhora devolveu minhas filhas para mim. O resto é consequência. Lá em cima, Sofia acordou, mas sem gritar, sem pesadelo. Ela ficou olhando para o teto, pensando. Helena acordou com um movimento. Não consegue dormir? Não. Tá com medo de amanhã? Tô, mas também quero ir. Por quê? Sofia se virou para a irmã.
porque eu quero olhar para o juiz e para o júri e contar o que ela fez. Tudo, cada mentira, cada dia que a gente chorou. E se o advogado dela tentar confundir a gente, ele não vai conseguir, porque a verdade é simples. Ela fingiu que a gente morreu. Ela roubou 4 anos do papai e 4 anos nossos. Helena segurou a mão da irmã. A gente fala juntas? Juntas. As duas desceram. Encontraram Rafael e Teresa na sala. Papai. Rafael olhou para elas. O que foi? A gente quer falar amanhã. Vocês vão ter que falar, meu amor. É parte do processo. Não, Sofia disse. A gente quer falar de verdade, contar tudo, sem medo. Rafael sentiu o peito apertar. As filhas dele, 9 anos, prontas para enfrentar a mãe, prontas para a justiça. Vocês têm certeza? Absoluta. Helena completou. Ela tirou 4 anos da gente, mas ela não vai tirar a nossa voz. Rafael abraçou as duas, Teresa também, e ficaram ali, os 4, unidos. Prontos. Amanhã era o dia que a justiça ia finalmente acontecer. O fórum estava cheio. Câmeras, jornalistas, gente por todo lado. Rafael entrou com Sofia e Helena, uma de cada lado. Teresa atrás. As meninas apertavam a mão do pai com força. O advogado, Dr. Henrique, puxou Rafael para o canto. Preciso ser honesto com o senhor. O quê? O advogado dela é bom. Muito bom. Ele vai tentar alegar insanidade, depressão pós-divórcio, proteção das filhas. Rafael ficou branco. A chance, pequena, mas real, do júri ter dúvida razoável. Como assim? Não estou dizendo que vamos perder, mas não está 100% garantido. Rafael olhou para as filhas. Elas estavam conversando com Teresa, nervosas. Elas precisam saber? Não, mas o senhor precisa estar preparado para qualquer resultado. Rafael respirou fundo. Assentiu. Um oficial apareceu. Está na hora. Entraram na sala do tribunal. Era enorme. Júri de um lado, público do outro, imprensa no fundo. As meninas olharam para tudo aquilo e ficaram pequenas. Papai, tem muita gente. Eu sei, mas vocês vão ficar bem. O juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar, vamos começar. Ele olhou para as meninas. Sofia e Helena Cavalcante, vocês vão depor em câmara fechada. Podem vir comigo? As meninas olharam para o pai. Ele assentiu. Eu vou estar aqui, esperando. Elas foram. Rafael ficou ali com o coração na garganta. Na sala pequena, as meninas sentaram juntas. O juiz na frente. A psicóloga ao lado. Os advogados nos cantos. Meninas, eu sei que vocês estão com medo, mas eu preciso que contem o que aconteceu. Podem fazer isso? Sofia assentiu. Helena também. Sim, senhor. O juiz começou devagar. Perguntas simples: onde moravam, com quem, por quanto tempo. A mamãe disse que o papai tinha morrido. E vocês acreditaram? Sofia olhou para o chão. No começo sim, mas depois... Depois o quê? Depois a gente começou a achar estranho. A gente não podia sair, não podia ir na escola. A tia Marlene não deixava. E a mãe de vocês visitava. 1 vez por ano. O juiz parou de escrever. Olhou para elas. 1 vez por ano? É. E quanto tempo ela ficava? Helena respondeu, a voz pequena. 2 horas, às vezes 3. E o que ela fazia nessas visitas? Trazia presente, chocolate, boneca, falava um pouco e ia embora. O juiz balançou a cabeça. Continuou anotando. Então foi a vez do advogado de Regina, Dr. Cláudio. Ele se levantou, sorriu. Sofia, Helena, vocês amam a mãe de vocês? Silêncio. Vocês não precisam ter medo de responder. A gente não sabe, Sofia disse finalmente. Não sabem? Mas ela é a mãe de vocês. Ela mentiu. Disse que o papai morreu, mas ele não morreu. Talvez ela estivesse tentando proteger vocês. Sofia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Proteger de quê? O papai nunca fez nada de ruim. Mas vocês eram muito pequenas, talvez não lembrem. A gente lembra, Helena gritou. A gente lembra de tudo, a gente guardava a foto dele embaixo do colchão, a gente rezava todo dia. O advogado recuou. Mas a tia Marlene cuidava bem de vocês, não é? Ela dava comida, Sofia disse. Mas a gente não podia sair, não podia ter amigos, a gente vivia escondida. E a mãe de vocês, quando visitava, era carinhosa? Sofia limpou as lágrimas. Ela trazia chocolate, mas depois ia embora. E a gente ficava sozinha de novo. O advogado percebeu que não ia conseguir nada. Desistiu. As meninas saíram. Rafael estava esperando, elas correram para ele. Vocês foram incríveis, ele disse, abraçando as duas. Foi difícil. Eu sei, mas acabou. Vocês não precisam falar mais. A próxima foi Teresa. Ela entrou na sala do tribunal, cheia de gente olhando.
Ela nunca tinha se sentido tão pequena. O promotor se levantou. Dona Teresa Oliveira. Sim, senhor. A senhora pode contar ao júri como tudo começou? Teresa respirou fundo e contou. O cemitério, o homem desmaiando, as lápides, as fotos, o reconhecimento. E quando a senhora viu as fotos, teve certeza que eram as mesmas meninas? Absoluta. Como pode ter tanta certeza? Porque eu via elas quase todo dia há 4 anos. Eu conhecia os rostos delas, eu conhecia. E o que a senhora fez? Eu falei para o senhor Rafael. E ele não acreditou, mas eu insisti. E a gente foi até a viela onde elas moravam. E quando chegaram lá, as meninas estavam brincando na calçada. E quando viram o pai, quando viram ele, elas reconheceram na hora. A voz de Teresa falhou. Ela limpou as lágrimas. Elas tinham guardado a foto dele embaixo do colchão. Durante 4 anos. A sala ficou em silêncio absoluto. Várias pessoas do júri estavam chorando. O promotor continuou. E por que a senhora ajudou? A senhora não conhecia esse homem. Teresa olhou para Rafael. Porque eu sou mãe. Porque eu sou avó. E porque eu não podia deixar aquele homem sofrer sabendo que as filhas dele estavam vivas. Obrigado, dona Teresa. A senhora salvou 2 crianças. Teresa saiu. O júri olhava para ela com admiração. Respeito. Marlene foi a próxima. Ela entrou tremendo. Dona Marlene Abreu. A senhora é irmã da acusada? Sue. E cuidou das meninas por 4 anos? Sam. Por quê? Marlene começou a chorar. Minha irmã pediu. Disse que era para proteger elas, que o pai era perigoso. A senhora acreditou? Eu queria acreditar. Ela me pagava 2.000 por mês e eu precisava. A senhora sabia que tinha algo errado? Marlene baixou a cabeça. Sabia. As meninas choravam pelo pai. Perguntavam por ele, mas a Regina dizia que eu não podia contar nada. Que se eu contasse, eu ia presa. E a senhora ficou calada. Fiquei, Deus me perdoe, mas fiquei. O promotor mostrou os documentos. As transferências. 96 mil reais em 4 anos. Foi isso que recebi. A senhora vendeu o silêncio. Marlene soluçou. Eu sei. E vou carregar isso até morrer. Depois foi o médico, Dr. Sérgio, de uniforme de presidiário. Dr. Sérgio, o senhor falsificou as certidões de óbito? Silêncio. Doutor? Sim. A sala explodiu. O juiz bateu o martelo. Ordem. Por quê? Regina me pagou 500 mil reais. E o que o senhor colocou nos caixões? Bonecos, simulacros médicos de silicone. O promotor mostrou as fotos. O júri ficou horrorizado. O senhor tem algo a dizer ao pai dessas crianças? Sérgio olhou para Rafael. Eu sinto muito, de verdade, mas isso não muda nada do que eu fiz. Rafael não respondeu. Apenas olhou com ódio. Por fim, Regina. Ela entrou. Elegante, roupa cara, maquiagem perfeita, como se estivesse indo para a festa, não para o próprio julgamento. O promotor foi direto. Senhora Regina Abreu, a senhora falsificou a morte de suas filhas? Regina olhou para as unhas. Suspirou. Sam. Murmúrios na sala. Por quê? Porque no divórcio ele ia ficar com a custódia. E eu ia perder tudo. Então a senhora decidiu que se não podia ter as filhas, ele também não podia. Basicamente. E os 13 milhões de reais? Regina olhou para o promotor. Pela primeira vez sorriu. Foi consequência. Mas bem-vinda. A sala explodiu. Pessoas gritando. O juiz bateu o martelo várias vezes. A senhora visitava as meninas? 1 vez por ano. Por que tão pouco? Porque eu tinha vida, trabalho, compromissos. E elas sabiam que o pai estava vivo? Não. Eu disse que ele tinha morrido num acidente. Por quê? Para elas esquecerem dele. Para começarem vida nova. O promotor se aproximou. A senhora tem remorso? Regina pensou. Depois respondeu. Remorso de ter feito? Não, arrependimento? De ter sido pega? Sim. Foi quando Rafael se levantou. Teresa tentou segurar, mas ele já estava caminhando. Senhor Cavalcante! O juiz gritou. Mas Rafael não parou. Ele foi até Regina. Os seguranças correram, mas ele chegou primeiro. Ele não tocou nela. Apenas ficou ali, olhando nos olhos dela. 4 anos. A voz dele estava tremendo. 4 anos que eu visitei aquele cemitério. Toda semana, chovesse ou fizesse sol. Eu levava flores. Eu conversava com elas, eu pedia desculpas por não ter protegido elas. Regina não desviou o olhar. E você, onde você estava? Vivendo minha vida, ela respondeu. Vivendo sua vida com o meu dinheiro. Com o dinheiro do seguro das nossas filhas. Era meu por direito. Rafael deu um passo mais perto. Os seguranças o agarraram, mas ele continuou falando. Direito!
Você não tem direito nenhum, você roubou. Você roubou 4 anos de mim, 4 anos delas. Eu fiz o que tinha que fazer. Fazer o quê? Destruir uma família? Equilibrar a balança. Rafael parou de lutar. Olhou para ela e viu. Viu que não havia nada ali, nenhuma humanidade, nenhum remorso. Você não é mãe, você é um monstro. Regina sorriu, gelado. E você é um tolo que levou 4 anos para perceber. Os seguranças arrastaram Rafael para fora. Ele gritou, 25 anos, eu quero que ela apodreça lá dentro. A porta se fechou. Rafael estava no corredor tremendo. Teresa correu até ele. As meninas também. Papai! Ele abraçou as duas, chorando. Desculpa. Eu não devia ter feito isso na frente de vocês. Tá tudo bem, Sofia disse. A gente queria gritar também, Helena completou. Os advogados fizeram os discursos finais. O de Rafael mostrou todas as provas. O de Regina tentou alegar insanidade, depressão, transtorno, mas as provas eram irrefutáveis. O júri se retirou. 1h, 2, 3. Rafael estava no corredor, andando de um lado para o outro. As meninas sentadas com Teresa. Por que está demorando tanto? Sofia perguntou. Porque eles estão decidindo direito, Teresa respondeu. E se eles não condenarem ela? Rafael parou de andar, se ajoelhou na frente das meninas. Então a gente recomeça. A gente entra com outro processo, a gente não desiste. O advogado se aproximou. Quanto mais demora, mais dividido está o júri. Rafael sentiu o estômago revirar. Isso é ruim? Pode ser, ou pode significar que estão sendo cuidadosos. 4 horas depois, o oficial apareceu. O júri voltou. Todos entraram. Rafael, as meninas, Teresa. A sala estava tensa, silenciosa. O juiz perguntou, senhores jurados, chegaram a um veredito? Sim, meritíssimo. Rafael segurou as mãos das meninas. Teresa segurou a dele. Quanto à acusação de falsificação de documentos, qual o veredito? O porta-voz do júri olhou para Regina. Culpada. A sala explodiu. Rafael caiu para frente, chorando. As meninas abraçaram ele. O juiz bateu o martelo. Ordem, eu quero ordem. A sala silenciou. O juiz se virou para Regina. Ela estava pálida, pela primeira vez com medo. Senhora Regina Abreu, a senhora foi considerada culpada de falsificação de documentos públicos, fraude de seguro, apropriação indébita e ocultação de menores. Ele fez uma pausa. Crimes gravíssimos, cometidos contra as próprias filhas, por ganância, por vingança. Outra pausa. A senhora é condenada a 25 anos de reclusão em regime fechado. Regina cambaleou. Segurou na mesa. A senhora deverá devolver todos os valores recebidos, com juros e correção. A senhora perde definitivamente o poder familiar e fica proibida de qualquer contato com as menores até que completem 18 anos. Ele bateu o martelo. Está encerrado. A sala explodiu em aplausos. Rafael abraçou as meninas com tanta força que quase as sufocou. Teresa chorava. O advogado sorria. Regina foi levada, algemada, pela primeira vez chorando, desmoronando. Ela olhou para trás, viu Rafael com as filhas e percebeu que tinha perdido tudo. Do lado de fora havia câmeras. Rafael parou, olhou e disse apenas, justiça foi feita. Não falou mais nada. Entrou no carro com as filhas e foi embora. 3 semanas depois, Rafael estava no quintal, com Sofia e Helena, plantando flores. Por que a gente está plantando flores, papai? Porque a vida continua e a gente precisa criar coisas bonitas. Helena colocou terra em volta da muda. A gente ainda tem pesadelo às vezes. Rafael parou, olhou para ela. Eu sei, mas está melhorando. Vai continuar melhorando, prometo. Sofia olhou para o céu. A gente perdoa ela um dia? Rafael pensou antes de responder. Talvez não, não tem problema. Perdão não é obrigação. Mas a raiva dói. Dói, mas vai doer menos com o tempo. Teresa apareceu na janela da casa dela ao lado, sorrindo, acenando. As meninas acenaram de volta. Rafael olhou para elas, sujas de terra, sorrindo, vivas. Não estava perfeito. Provavelmente nunca ia estar, mas estava bom. E por hoje bom era o suficiente. Gostou dessa história? Você acha que Regina teve o que merecia? E você conseguiria perdoar no lugar de Rafael? Me conta nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima história.